Nunca é tarde demais para mudar. Mesmo que você tenha ignorado sinais, mesmo que você tenha percebido tudo tarde, ainda dá tempo, mas não do jeito que você imagina. A Frieren, por exemplo, vive mais do que qualquer humano ao redor dela. Para ela, anos passam rápido, leves, quase insignificantes. Mas para as pessoas que estavam lá com ela, aqueles mesmos anos eram tudo. E quando o Himmel morre, ela percebe algo simples. Ela estava lá, mas não estava de verdade. Ela viveu o tempo, mas não o sentiu. E é aí que entra o ponto que muita gente erra. Não é sobre você perceber tarde, é sobre o que você faz depois que percebe. A maioria das pessoas acha que perceber tarde significa que já acabou, que perdeu, que não tem mais o que fazer. E até faz sentido pensar assim, porque quando você percebe, geralmente já mudou. As pessoas já seguiram, os momentos já passaram, as oportunidades já não são mais as mesmas. E é aí que vem aquela sensação estranha de que você chegou atrasado na própria vida. Mas a Frieren mostra um ponto que quase ninguém encara. Perceber tarde não é o fim, é o começo de um tipo diferente de consciência. Ela realmente percebe tarde, ela entende o valor, quando já não pode mais viver aquilo da mesma forma. Ela sente falta, quando já não pode mais voltar. E, mesmo assim, ela não foge disso, ela não ignora, ela não tenta apagar o que sente. Porque o erro não foi perceber tarde. O erro seria perceber e ainda assim escolher continuar igual. E é isso que a maioria das pessoas faz. Percebe, mas não muda. Entende, mas não age. Sente, mas volta para o mesmo padrão. A Frieren não. Ela aceita o peso do que entendeu e decide fazer algo com isso. Porque perceber tarde não te impede de mudar, só te impede de fingir que não sabe. As pessoas tendem a achar que mudar é voltar no tempo e fazer diferente, quase como uma história de ficção, como se a mudança fosse uma correção, um jeito de apagar o que aconteceu e substituir por uma versão melhor. Mas não é assim que funciona. Você não muda o passado, você não apaga o que viveu, não reescreve as escolhas, não revive os momentos que perdeu. O passado sempre vai continuar exatamente onde está, intocado. E isso é o que incomoda, porque você entende, mas não pode agir lá. E é aí que muita gente trava, porque se não dá para corrigir, então parece inútil mudar. Parece tarde demais. Mas a mudança nunca foi sobre o passado. Ela sempre foi sobre o padrão. A Frieren não pode voltar e viver tudo de novo com o Himmel. Ela não pode ser o mais presente naquele momento. Ela não pode sentir do jeito que deveria ter sentido. Mas ela pode escolher ser diferente agora. Ela pode prestar atenção nas pessoas que ainda estão ali. Pode se permitir sentir o que antes ela ignorava. Pode se envolver, mesmo sabendo que um dia vai perder de novo. Perceber isso não apaga o passado, mas impede que ele se repita. Traz um novo significado para ele. Porque mudança não é sobre corrigir o que já foi, é sobre quebrar o ciclo que continua acontecendo. Você não muda o passado, você muda o tipo de pessoa que continua depois dele. Seguindo essa linha de raciocínio, se a mudança não é sobre o passado, então ela só pode acontecer em um único lugar, no presente. Só que é exatamente aqui que a maioria das pessoas tende a falhar. Porque a Frieren, por exemplo, entende o padrão, mas por um bom período de tempo ela não o interrompe. Ela percebe que sempre se distancia, que sempre ignora, que sempre deixa para depois, mas continua fazendo a mesma coisa, só que agora com consciência. E isso é ainda pior, porque antes você estava errando sem perceber. Agora você sabe, e mesmo assim não muda. E é assim que o tarde demais começa de verdade. Não quando o tempo passa, mas quando você percebe e decide não agir. A Frieren poderia ter feito isso. Ela poderia ter entendido tudo e seguido exatamente igual. Assim como ela até fez por um certo período de tempo. Sem se envolver, sem se abrir, sem mudar o jeito de viver.
Mas ela não para nisso, ela não congela nisso. Ela pega o que o passado ensinou e usa no único lugar onde ainda existe escolha, o agora. Ela começa a prestar atenção, começa a sentir, começa a conectar, mesmo sabendo que é temporário. E é por isso que ainda dá tempo, porque enquanto o padrão existe, ele não pode ser quebrado. Mas a partir do momento que você reconhece e trabalha em si mesmo para mudar isso, o jogo muda completamente. No fim, nunca foi sobre o tempo. O tempo sempre vai passar. As pessoas sempre vão mudar. E algumas coisas você só entende tarde. Mas isso nunca é o fim. É o ponto de decisão. Você não pode voltar atrás, mas ainda pode decidir quem vai ser daqui pra frente. A Frieren não teve uma segunda chance de viver aquilo, mas teve uma chance de não continuar igual. E talvez é isso que realmente significa mudar. Não corrigir o passado, mas não carregar ele como um padrão pro resto da vida.